Gente, eu quero falar de algo muito triste que aconteceu hoje, tá? Um incêndio em uma fábrica de fantasias lá no Rio de Janeiro. E eu fiz um texto aqui bem opinativo, porque a área que eu pesquiso, a indústria da moda, a indústria têxtil de confecção é o chão de fábrica da moda, e revela que, olha, gente, isso não foi acidente, não. Isso é sim negligência. Esse incêndio de grandes proporções atingiu na manhã de hoje a fábrica Maximus Confecções. Ela fica lá em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. Essa tragédia deixou 21 feridos, sendo que 10 foram hospitalizados, incluindo 8 em estado grave devido à inalação de fumaça tóxica. Testemunhas relataram momentos de desespero, com funcionários tentando escapar pelas janelas do prédio. Alguns trabalhadores estavam dormindo no local quando o incêndio começou, o que acabou dificultando a evacuação. E como ali tem muitos materiais inflamáveis, tecidos, né? Espumas, isopor, e isso acaba contribuindo para a rápida propagação do fogo. E o impacto dessa tragédia atinge também o Carnaval Carioca, já que essa fábrica era responsável pela produção de fantasias de escolas como Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu. E, diante da tragédia, a primeira manifestação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi sobre o impacto nos desfiles das escolas de samba. Ele foi às redes sociais e publicou que já tomou a decisão que, independentemente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval. E, havendo possibilidade de desfilar, as 3 serão consideradas ao concurso. E só depois que ele complementou a publicação, demonstrando finalmente preocupação com as vítimas. E ele disse que ordenou que o time da assistência social fosse mobilizado para dar todo o suporte necessário aos trabalhadores da fábrica e suas famílias. A Liga Rio de Janeiro, que é a entidade responsável pela organização e administração da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, que é tipo o nível de acesso, né, para o grupo especial, sabe que foi grave, destacou a prioridade para o bem-estar das vítimas e convocou uma Assembleia Geral para poder definir quais serão os próximos passos. Só que aí, o que aconteceu ao longo da manhã? A gente já descobriu que a Maximus Confecções operava sem alvará do Corpo de Bombeiros. E o curioso é que essa empresa também produz uniformes militares. E a ausência dessa autorização, desse alvará, é uma infração muito grave às normas de segurança e coloca em risco a vida dos trabalhadores e a integridade do patrimônio. E outra curiosidade dessa história triste é que o Carnaval do Rio é uma das maiores manifestações culturais do mundo, auto-intitulado o maior espetáculo da Terra, e move uma cadeia produtiva que envolve artista plástico, costureiras, pessoas que fazem adereços, músicos, dançarinos, profissionais de logística. Para ter uma ideia, o ano passado, essa festa movimentou cerca de 5 bilhões de reais, atraiu 8 milhões de turistas foliões e gerou mais de 50 mil empregos diretos e indiretos. E para esse ano, a expectativa é ainda maior. A projeção é que o Carnaval movimente 12,03 bilhões em receitas no país inteiro, né? Não só no Rio de Janeiro. E mesmo diante dessa magnitude, por que o Carnaval do Rio não se planeja, já que tem data marcada? Por que nas últimas semanas, nas semanas que antecedem a festa, é esse frenesi, todo mundo correndo atrás para produzir fantasia, o que ocasiona a contratação de profissionais mega, ultra precarizados e em condições insalubres? A gente vê as imagens do incêndio, as pessoas trabalhando de chinelo, camiseta. Não, isso não é equipamento de proteção individual. E essa é mais uma tragédia nessa indústria, gente. Esse incêndio, ele é um reflexo da precariedade de toda essa cadeia produtiva das roupas que vestem a gente, que é a indústria têxtil de confecção, que é o chão de fábrica da moda.
E não é por falta de dinheiro, não, viu? Em 2023, para vocês terem uma noção da magnitude que é a indústria global da moda, a receita que ela movimentou no mundo inteiro foi de 2,4 trilhões de dólares, o equivalente a 2% do PIB mundial, maior do que PIB de países como Itália e Canadá. E mesmo assim, os trabalhadores dessa indústria enfrentam jornadas exaustivas, baixos salários e ambientes insalubres. Aqui no Brasil, inclusive, é muito comum a gente ter trabalhadores em situações indignas que são imigrantes, principalmente da Bolívia e do Paraguai. Se você der um Google aí, você vai ver várias campanhas, iniciativas do Ministério Público do Trabalho que vai atrás dessas empresas que vendem uma fortuna a roupa que você veste e paga uma ninharia em condições insalubres para essas pessoas. Então, é só mais um exemplo do que é a indústria da moda, Miguel, de como que é absurdo você ter uma festa dessa magnitude no Rio de Janeiro. E parece que é tudo feito com Durepox, Miguel. Tudo colado no cuspe. Todo ano, carnaval, com quanto tempo de antecedência você sabe a data do carnaval? Por que você tem que submeter trabalhadores e trabalhadoras vulneráveis a uma situação dessa? E o mais grave é as pessoas se preocuparem mais com o rebaixamento de escola do que com a vida das pessoas que foram vítimas desse incêndio. Então, realmente a filha predileta do capitalismo. Você quer entender o capitalismo? Olha o jeito que as nossas roupas são feitas, Miguel. Tá correta, Yara. Realmente é um absurdo. É muito comum. Quase todo carnaval tem algum problema, tem algum incêndio. Né? Já era hora de ter um protocolo extremamente rígido contra incêndio, porque esses trabalhadores eles lidam com material altamente inflamável. Essas fantasias tudo são altamente inflamáveis, é muito, muito perigoso. Né? É muito comum ter incêndio, a escola perder tudo. Inclusive é um risco para as próprias escolas, mas evidentemente que é um risco para a vida dos trabalhadores. Né? E agora aconteceu essa tragédia. Né? Quantas pessoas morreram? Fala as matérias. Nenhuma pessoa morreu, graças a Deus. Foram 21 vítimas, 10 delas foram hospitalizadas, 8 em estado grave por ter inalado fumaça. Mas, Miguel, foi sorte. Porque por pouco, como pode... Né? E outra, você ter prefeito, governador, presidente de escola preocupado com rebaixamento de escola, Miguel. Gente, eu quero saber como é que estão essas pessoas. Como que era feito o pagamento delas? E era tudo gente informal. Tudo informal. E a maioria, mulher, Miguel. Porque é mulher que costura. Olha, é tão revoltante. Porque é uma novela que a gente já viu trocentas vezes, Miguel. A gente viu um prédio desabar em Bangladesh, que até deu uma sacudida. A gente vê gente trabalhando em buraco aí em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem Toritama. Então, e aí as pessoas se preocupando com carnaval, sendo que essas famílias, do que essas famílias vão comer? Do que elas vão viver? Isso é um dinheirinho ali informal que elas vão guardando. E outra, uma empresa como é que uma empresa que não tem alvará de funcionamento costura uniforme militar, Miguel? Explica para mim. Isso é inacreditável. É inacreditável. Né? Inacreditável. Deixa 2025. Eu 2025. A gente viu uma coisa assim. Sabe o que isso remete? Ao início da Revolução Industrial, as sweatshops. Né? Até o Charles Dickens escreveu sobre isso, a situação terrível. Teve que morrer um monte de gente, inclusive nos Estados Unidos, na década de 10, para poder ter um mínimo de dignidade da classe trabalhadora, de operárias de fábricas da indústria têxtil. Realmente, a gente não consegue sair do lugar, infelizmente. A Catarina comenta que, infelizmente, nessa situação do incêndio, não tem nenhuma medida preventiva. Pessoas que trabalham em situação de extrema exaustão física e mental. O Luciano lembra que quem se beneficia do Carnaval Carioca é a Rede Globo e os dirigentes malandros das escolas de samba.
A Cristina Lanes, ela é costureira, sabe bem como são inflamáveis esses tipos de tecido. Então, fica aí a lição, a preocupação dos dirigentes políticos é com o carnaval, não é com as pessoas que estão costurando as fantasias, e isso não é só em época de carnaval, não. Isso é o dia a dia de quem costura as nossas roupas no mundo todo. Essa indústria global poderosíssima, que se fosse um país, o PIB seria maior do que o do Brasil.